Observação: por coerência com o título deste relato, o proprietário da hacienda é referido aqui como Coronel Dom Rodrigo. Dizem que o som dos grilhões da hacienda de San Miguel del Zapotal ecoava como campanas fúnebres, e naquela manhã de 1847 o toque foi mais pesado que de costume. O sol ainda se espreguiçava por trás das colinas quando a praça diante da Casa Grande se encheu de sombras. Os rostos dos trabalhadores, ainda sujos de sono, se compunham numa linha de expectativa resignada. As senhoras da casa observavam por trás das cortinas. Dom Rodrigo, ereto, com o uniforme que lembrava autoridade e violência, ocupava a cadeira que era ao mesmo tempo trono e tribunal. Ao seu lado, o capataz Abúndio, rosto de ódio envelhecido antes do tempo, rosnava satisfeito com a plateia. No centro da praça, Tomás estava de joelhos. Chamavam-no de perigoso como se fosse um aviso. Cautela com Tomás. Não era apenas um rótulo, era o que se dizia quando se queria que todos soubessem quem deveria ser visto com medo. Ele havia chegado a São Miguel vindo de Veracruz meses antes, com as mãos de carpinteiro e um silêncio que não se quebrava por ordens. Aqueles que o conheciam mal sentiam nas suas mãos uma promessa de habilidade e uma sombra de segredos. Aos olhos da Casa Grande, porém, Tomás era sobretudo um problema que precisava ser mantido sob rédeas cortantes. O castigo foi público, como sempre. A vara cortou o ar com a precisão de um sino, e cada estalo marcava mais do que carne, marcava o lugar dos homens na ordem da propriedade. O soldo, o gemido, o cheiro metálico do sangue formando uma pequena mancha escura na poeira clara. Tudo compunha uma liturgia de violência que pretendia relembrar a todos quem detinha o poder. Mas quando a vara passou sobre Tomás, não houve apenas dor. Houve um silêncio tão profundo que as vozes ao redor se reduziram a um rumor distante. Ele respirava devagar, como quem economiza forças, e cada respiração parecia conter memórias que não se permitiam escapar. Do outro lado da praça, na varanda coberta de arcos, um jovem observava tudo com olhos que não se ajustavam à rotina. Rafael, o filho do coronel, tinha a mesma cor de cabelo do pai, e um anel de perguntas sempre presente sobre o lábio. Não era um homem velho, era um rapaz cuja curiosidade deslocava-se entre o tédio e a compaixão. Enquanto os demais sorriam, alguns por costume, outros por maldade, Rafael sentiu algo parecido com vergonha. Ele via naquela postura contida não um perigo, mas uma dignidade recusada. Era a primeira vez que o rótulo confrontava o rosto humano que ele estava aprendendo a reconhecer. Quando a cerimônia terminou e a multidão se dispersou, Rafael ficou na sombra, como quem espera que algo mais aconteça. Mais tarde, quando a Casa Grande retomou seus rituais de jantar e riso, o celeiro ficou com a respiração do dia. Ali, sob o telhado de palha, havia fardos de feno e um cheiro de madeira e pólvora antiga. Foi para esse refúgio que Rafael foi, guiado por um impulso que ele mesmo não entendia. Encontrou Tomás sentado ao canto, com uma peça de madeira entre as mãos. Uma pequena figura, ainda bruta, mas onde já se delineavam traços de uma mulher segurando uma criança ao peito. A madeira, coberta de lascas e sinais de um trabalho que vinha da rotina, brilhava como um relicário sobre a luz rala que entrava por uma fresta. "É sua?" perguntou Rafael, sem prometer nada, só precisando dizer algo. Tomás ergueu os olhos. Havia uma medida de cuidado naquele olhar. Aceitava a pergunta sem ceder mais do que era devido. "Era para ser um presente", respondeu ele. A voz era baixa, como se palavras fossem ferramentas a serem usadas com moderação. "Lembro dela nas mãos deste jeito." Rafael ficou parado. A figura nas mãos de Tomás não era apenas madeira, era um mapa de lembranças. O nome que Tomás falou, Maria, trouxe ao jovem um sopro que ele não soube encaixar. Era raro ouvir um escravizado falar de amor com tal calma. Rafael aprendeu naquele instante que as palavras carregavam uma história inteira e que o rótulo perigo não cabia em quem conserve lembranças tão humanas. A clandestinidade do encontro se repetiu. Dias se sucederam com furtos de pão, um remendo de roupa, um bilhete dobrado deixado entre as ripas do celeiro. Rafael trouxe notícias pequenas,
Um pedaço de queijo, uma maçã madura, uma história sobre as ruas de Guadalajara que ele ouvira de um viajante na cidade. Tomás, em troca, trouxe o silêncio de suas histórias e as mãos que desdobravam a madeira em figuras. A talha tornou-se símbolo entre eles, uma memória material que resistia ao tempo e à dança das ordens. Enquanto isso, Joana, a velha cuidadora que vivia entre os trabalhadores, observava com olhos que tudo sabiam e nada diziam. Era ela quem costurava roupas com as mãos gastas e quem por vezes deixava uma tigela de caldo a uma janela onde sabiam que alguém em segredo viria beber. A casa grande seguia seu compasso de luxo e festas. Dona Carlota, esposa do coronel, conservava uma postura que misturava rigor social e algumas pequenas misericórdias. Não era que ela se opusesse ao sistema, era que por vezes havia uma tensão entre honra e pragmatismo em seu coração. Em ocasiões de missa privada, suas orações eram curtas, concernidas ao destino da família e à preservação de sua reputação. Mas nas noites de lua cheia, quando velas eram apagadas e a conversa cessava, seus olhos iam, involuntariamente, para a janela que dava ao celeiro, como se antecipasse uma pergunta que ainda estava por fazer. A tensão na hacienda crescia de maneiras pequenas e traiçoeiras. Abúndio, o capataz, que se movia entre os homens com a garra de quem corrige e golpeia, sentiu-se ameaçado pela atenção que Tomás despertava. Para ele, o silêncio do escravo era a insolência que exigia a resposta. Abúndio não via nas mãos inclinadas de Tomás o traço de um homem que esculpia memórias. Via um possível foco de desobediência, algo que poderia conturbar a ordem necessária à boa administração. Sua visão do mundo era simples. O poder se mantinha com punho firme. Tudo que escapasse dessa regra deveria ser esmagado antes que se tornasse exemplo. Uma noite, quando as últimas estrelas ainda ardiam no céu, um grupo de trabalhadores, nervosos, jovens, mais impulsivos do que cautelosos, tentou fugir. Não era uma conspiração organizada, foi um gesto de desespero. Aproveitaram-se de uma distração dos guardas e atravessaram a cerca de arame. O vento daquela madrugada levou consigo mais do que passos, levou sonhos acirrados e um medo palpável. A fuga terminou antes da alvorada. Alguns foram recapturados, outros jamais foram vistos de novo. A punição foi exemplar. Aqueles que voltaram trouxeram no corpo a marca de vergastadas que deixavam memórias para além da carne. O som das cordas apertando tornozelos correu pelos corredores com a precisão de uma prece profana. Tomás observou o episódio com a calma de quem já havia aprendido as medidas do mundo. Não participou, não incitou. Mas a presença dele ao redor do conflito alimentou rumores de cumplicidade e medo. Abúndio, sempre pronto a transformar suspeita em acusação, começou a tecer uma rede de pequenas calúnias. Ele ensina, sussurrava. Ele incita. Em um almoço de domingo, enquanto a família do coronel se servia de pratos refinados e discutia negócios de terras, Rafael subiu ao quarto de um trabalhador para entregar um cobertor que Joana havia pedido. Encontrou Tomás ali, com os dedos cheios de serragem e olhos mais cansados do que de costume. Sem alarme, Rafael deixou o cobertor e, como se as palavras fossem demais, encostou a mão no ombro de Tomás. Um gesto breve que, para eles, anunciava alianças que não se podiam proclamar em voz alta. O destino, porém, tem uma maneira estranha de testar promessas silenciosas. Numa tarde em que o vento soprava quente pelos currais, Rafael decidiu enfrentar o campo montado. O cavalo que lhe fora dado era de boa linhagem, nervoso e veloz. Montou com a pressa de desejar distância, daquelas conversas formais, do peso do sobrenome, do costume blasé que lhe empurrava para um destino que, em privado, ele não desejava. Galopou o corredor afora, sentindo o pó subir em núveas douradas, e deixou que a terra marcasse seus pensamentos com cheiro de liberdade e perigo. A relva macia à beira do rio era um convite. Rafael acelerou. Uma pedra oculta, um salto mal calculado, o cavalo perdeu o compasso. O corpo jovem foi arremessado. O impacto trouxe o gosto do pó e uma dor aguda que se fez barulho. O cavalo disparou no espanto, e Rafael ficou ali, estendido,
com a respiração irregular e a visão manchada de sol. Se ele tivesse gritado, alguns teriam ouvido. Se ele tivesse chamado, talvez alguém tivesse chegado a tempo. Mas o que fez a diferença foi a presença de Tomás, que naquele momento cruzava o pasto trazendo ferramentas para reparar uma cerca. Testemunhar a queda foi como assistir a uma cena que exige decisão rápida. Tomás correu. Não considerou a hierarquia nem a fama que lhe colavam. Correu porque o corpo do outro precisava. Arrastou Rafael com braços que conheciam a dor e a firmeza. Levou-o até a sombra de um carvalho, onde fez um curativo improvisado com um pano, e amparou a respiração trêmula do rapaz. O sangue, misturado ao pó do campo, corria como um rio que precisava ser domado. O salvamento foi rápido, eficiente e sem retórica. Quando os outros finalmente chegaram, o criado que avisara a casa, Joana, que tivera pressentimento e corajosamente seguiu o cortejo, encontraram Rafael aturdido, mas vivo, e Tomás com as mãos sujas de um vermelho que era ao mesmo tempo resgate e acusação. A notícia se espalhou com a velocidade de uma onda. Na casa grande, o coronel veio com passos cortantes, pronto para fazer do acontecimento um instrumento de controle. Havia gratidão no seu semblante. Havia também a faísca do poder que se corrige com a disciplina. Afinal, quem era o homem que tocara no filho do coronel sem pedir licença? Dom Rodrigo ouviu os detalhes com a boca áspera. A gratidão e a suspeita se misturavam num líquido difícil de ler. Dona Carlota, que chegara depois, observou Tomás com olhos que variavam entre o reconhecimento da coragem e a inevitável preocupação com a ordem social. Rafael, ainda zonzo, conseguiu formar uma frase entrecortada. Ele salvou minha vida. Para muito seria suficiente. Para Abundio, não. Pagaremos pelo serviço, disse Dom Rodrigo em tom que mais parecia cálculo do que emoção. Rafael, com a dor que ainda latejava, fez algo que surpreendeu. Ergueu a mão e falou com a voz mais clara que pôde reunir. Não quero recompensa. Quero que Tomás não seja vendido. Um dia, quando eu puder, comprarei sua liberdade. A declaração caiu na praça como uma pedra em lago calmo, e as ondas se formaram. Para Rafael havia algo de promessa, ainda imaturo, talvez até perigoso. Para Tomás a frase foi um presente e uma sentença ambígua. Sonhos de liberdade não se compram só com palavras. Para Abundio foi um insulto que precisava ser respondido com urgência. O capataz, cuja autoridade se nutria do medo, viu naquela promessa um risco que deveria ser abafado. Em sua mente cresceu a ideia de tirar do cenário o que poderia causar sua queda. Vender Tomás era remover a semente antes que germinasse. Nos dias que se seguiram, as rotinas da hacienda tomaram um contorno novo. Havia um cuidado com as feridas de Rafael, visitas discretas entre o celeiro e a casa grande, e nas sombras, olhares carregados de cálculo. Tomás voltou ao seu tornavis, as talhas que escapavam das mãos, tentando transformar lembrança em forma. Em seus momentos de solidão, elaborava memórias que não se podiam dizer em público. Lembrava-se de Veracruz, da praça onde veio ao mundo. Lembrava-se de uma mulher chamada Maria, cujo riso ele guardava esculpido na palma, como quem não perde a única chave para um cofre. E lembrava-se com dor latente de um filho, Santiago, que tivera nas mãos tão pequenas e que, em sonhos, corria entre as pernas de uma cadeira rústica de madeira. A história de como Tomás foi capturado vinha em fragmentos. Um tempo de plantações, uma densa fila de homens transportados para o norte, palavras trocadas entre traficantes e comerciantes, a barganha que transformou gente em mercadoria. O relato pedia compaixão sem condenação direta, contava perdas sem teatralidade. Em suas lembranças havia também momentos de ternura, um pão dividido, uma canção baixa, a primeira mão que o ensinara a segurar o formão corretamente. Esses detalhes deram profundidade ao homem que muitos preferiam rotular. Enquanto isso, Abundio começava a articular seus movimentos. Reuniu confidências com o administrador da hacienda e trouxe à tona negócios que interessavam ao coronel. Compradores que vinham das minas do norte, preço pronto para homens que se destinavam à exploração cruel nos sertões de prata.
Vender Tomás às minas não era apenas uma transação. Era decretar o desaparecimento de uma pessoa que podia alimentar a ousadia dos outros. Para Abundio, esse era um bom fim. Teceu então conversas ao redor de Dom Rodrigo, insinuando que o filho do coronel permanecia vulnerável por causa da misericórdia que recebia daquele homem perigoso. Dona Carlota, pressentindo as engrenagens que se moviam, aproximou-se de Rafael numa tarde, quando as janelas da casa grande brilhavam com o sol que amolecia o rigor da madeira. Ela colocou a mão sobre a testa do filho como se tocasse um ferimento que não se via. Seus olhos, que conheciam o peso das convenções, fixaram-se no jovem com ternura e firmeza. Filho, disse ela baixinho, prometer é um começo, mas há leis e reputações que governam mestres e servos. Vá com cuidado. Rafael olhou para a mãe e, pela primeira vez, enxergou com clareza que a promessa de comprar liberdade era mais que um gesto privado. Era um impulso que poderia, se mal calculado, provocar mais dano do que bem. Ainda assim, havia na sua petição uma sinceridade que ele não podia fingir, e havia em Tomás uma dignidade que o atraía, que o chamava para traduzir compaixão em responsabilidade. Do outro lado do campo, Joana foi quem primeiro percebeu sinais de que algo mais se tramava. Era nas costuras que ela encontrava as pequenas verdades. Roupas escondidas, rostos que mudavam de cor quando Abundio passava, um bilhete mal guardado sobre o travesseiro de um jovem. Ela não era uma figura inócua. Nascida do povo da hacienda, havia aprendido a lealdade que cura e a linguagem do risco. Quando soube que Abundio movia peças para vender Tomás, correu numa noite para o celeiro onde sabia que o homem talava memórias. Há um homem que ganhou interesse nas minas, murmurou ela ao entrar, como se as palavras fossem flechas que não deviam ferir os ouvidos errados. Vem para o leilão. Dizem que pagam bem por trabalhadores que conhecem as ferramentas. Tomás não reagiu com surpresa. Levantou os olhos e deixou cair a tala de madeira no colo, como se a peça fosse frágil demais para ser posta à prova. Eles têm sempre dinheiro para pagar, disse ele, mas nem sempre têm o cuidado de perguntar nomes. Joana sabia que falar mais poderia expô-la. Seus olhos disseram a Tomás o que não podia falar em voz alta. Havia ainda quem quisesse ajudá-lo, que a promessa de Rafael não seria apenas fumaça, se o jovem soubesse como mover-se pelo mundo dos papéis e das contas. E foi assim que, naquela noite, entre nós de serragem e lamparinas, ficou selado o princípio de um plano frágil. Rafael compraria o tempo que permitisse a Tomás buscar sua família. Os dias que vieram foram de cuidado e conspiração baixa. Rafael começou a se informar sobre como a manumissão se formalizava. Consultou um tabelião numa cidade próxima e leu, com a ajuda de um capataz de cabeças mais velhas, os papéis necessários para formalizar a compra e a eventual libertação. Foram discursos discretos, palavras medidas para que não assustassem o coronel. Em público, a casa mantinha sua fachada austera. Em segredo, a roda girava com delicadeza. Mas a terra era pesada de interesses. Abundio, que sentia crescer sua impotência, moveu-se com rapidez perversa. Um encontro casual registrado, uma conversa ouvida entre mercadores que passavam e um nome que ele murmurou ao ouvido de um senhor que escrevia contas. Tomás será vendido ao norte. Para Dom Rodrigo, que vivia entre a necessidade de caixa e o zelo para com a autoridade, a ideia de monetizar parte da força de trabalho da hacienda era tão prática quanto antiga. Quando a notícia começou a rondar como um vento quente, Tomás voltou às suas memórias como quem seleciona pedras para construir um caminho seguro. Pensou em Veracruz, nas ruas onde o perfume do mar se misturava ao sal e à feira. Lembrou-se de Maria, cuja voz na memória era melodiosa e curta, como quem economiza sílabas para poder trabalhar. Lembrava-se também de Santiago, e sua imaginação criou-o como um menino que gosta de correr atrás de galinhas, com os joelhos sempre sujos de terra. Cada lembrança era, ao mesmo tempo, chama de esperança e dor de ausência. Se o destino levasse Tomás para as minas, talvez nunca mais veria aqueles rostos. Era uma possibilidade que havia de fazer qualquer homem calcular passos. Apesar do perigo, havia pequenas vitórias que se acumulavam. Rafael, com a pressa da juventude e a vontade nova de combater ordens tácitas, começou a juntar moedas e a falar com homens de confiança. Joana passou a ser sua confidente. Tomás recebeu, disfarçados entre as ripas do celeiro,
papéis onde se anotavam nomes e valores. Essas pequenas provas de cuidado criaram uma corrente de lealdade que, ainda que invisível aos olhos dos mais poderosos, sustentava a promessa. E então veio o sinal de que as engrenagens haviam começado a se mover. Numa manhã em que o céu estava baixo e o ar anunciava chuvas, homens com caras de negociantes chegaram à porta da hacienda. Traziam consigo uma papelada que cheirava a burocracia e a lucro. A simples presença deles foi como um vento que antecede tempestade. Abúndio sorriu com a satisfação do caçador que sabe ter acertado o alvo. A notícia começou a chegar em tonalidades. Alguns diziam que o preço era alto, que as minas do norte procuravam trabalhadores que soubessem de ferramentas e ritmo. Outros diziam que uma venda permitiria renovar estoques e atender dívidas. Ninguém, no entanto, perguntava a Tomás se ele desejava partir. Era assim que a lógica das coisas funcionava. Os homens eram mercadorias cujos destinos se decidiam em mesas longas e frias. Quando Joana contou a Tomás sobre os compradores, sua voz tremia. Não por surpresa, ela já sabia como o mundo se movia, mas por medo. Eles aparecem com contratos, com nomes que ninguém pronunciará em suas casas, disse ela. E não perguntam por família, perguntam por força. Tomás ouviu tudo. A madeira entre suas mãos parecia mais pesada. Em silêncio fez um cálculo. Podia fugir? Poderia tentar levar consigo os outros que desejavam partir? Ou era possível usar a promessa de Rafael como escudo e ganhar tempo? Todo o drama se condensava numa pergunta que batia no peito como um tambor. Quem paga pelo risco de se tentar a liberdade? E ali, entre a sombra das estruturas e a claridade dos campos, o enredo se adensava. Segredos se mexiam sob a superfície da vida cotidiana, vontades se chocavam com interesses. E a figura de Tomás, que muitos queriam reduzir a um rótulo, atravessava a paisagem com a firmeza de quem carrega uma promessa e uma ferida. A promessa de Rafael, um ato de fé juvenil ou um compromisso maduro, ainda não se sabia, se tornava a faísca de uma esperança que poderia iluminar ou queimar tudo o que se conhecia. Por trás dos jogos de interesse havia mãos que esculpiam memórias, mulheres que tramavam cuidados e um capataz disposto a tolher qualquer centelha de rebelião. Em São Miguel de Usapotal, a ordem parecia, por ora, manter sua face. Mas às vezes uma onda pequena anunciava a maré que viria. Se esta história está tocando você, inscreva-se e conte nos comentários de que parte do mundo você acompanha este relato. A primavera trouxe chuvas mais cedo naquela estação, como se o céu resolvesse vingar-se do pó que acumulava sobre São Miguel de Usapotal. As nuvens vinham do oeste, pesadas e escuras, e o rio que serpenteava pelos fundos da propriedade começou a rugir de modo diferente, um rumor contínuo, como se a terra ensaiasse um sopro que ainda não se sabia onde terminaria. Para os trabalhadores, chuva prometia colheita. Para outros, só era mais um detalhe do calendário. Mas naquela semana, chuva trouxe perigo. No curral, os animais empilharam-se, inquietos. Os homens apressaram-se a revestir sacos e a subir as portas do celeiro. O coronel, atento a prejuízos e às contas do próximo mês, mandou que se reforçassem as comportas do açude. Abúndio, sempre em movimento quando havia ordem a impor, percorreu as baias com o passo seco do que gosta de ser ouvido. Para Tomás, a chuva era notícia que rasgava memórias. Ela lembrava tardes na costa, quando o mar fechava o horizonte e sua mãe cantava para secar o ar das mãos. Mas havia uma inquietação diferente no ar. As nuvens vinham contra as colinas com pressa. No meio da tarde, o rumor do rio tornou-se grito. Uma enxurrada inesperada veio das serras, arrastando lama, galhos e tudo o que encontrou pela frente. O caminho principal, que ligava as casas dos trabalhadores ao celeiro, transformou-se numa fita lenta e traiçoeira. Quem estava mais baixo nos barracões viu primeiro a água subir pelas paredes de adobe. Quem estava mais alto, na casa grande, notou o brilho metálico que a corrente formava e talvez pela primeira vez ouviu na água o perigo humano que ela carregava. A enchente pegou desprevenidos os que trabalhavam nos fundos.
Homens guiando juntas de bois, mulheres que atravessavam o caminho com cestos de roupa, crianças que corriam para buscar cantis esquecidos. O estrondo da água cortou o ar. Rafael estava perto do curral, conferindo o estado das comportas, quando ouviu um grito atravessar o vento. Um jovem chamado Miguel, um rapaz que havia voltado da tentativa de fuga, ainda com medo no corpo, foi arrastado ao tentar salvar uma égua presa. A corrente foi mais forte do que sua esperança. Miguel lutou. O chão cedeu. O grito tornou-se um chamado por socorro. Tomás estava a alguns passos, testando a alavanca de um portão. Quando viu Miguel ser levado, não calculou o risco. Correu pelo lodo. A água fria e violenta acertou o corpo como um chicote. Arrastou placas de madeira, ergueu troncos e engoliu a luz. Tomás avançou. Seus pés acharam apoios que pareciam não existir. Suas mãos agarraram a camisa de Miguel e puxaram com força humana, como se cada abraçada fosse um contrato com o destino. Outra corrente tentou levá-los. Um porco velho foi engolido por uma boca de água. Um galho quebrou a alavanca de uma ponte. E no meio desse caos, quando parecia que o rio levaria tudo, o corpo de Tomás curvou-se, arrastou Miguel contra um tronco e conseguiu firmar uma posição de onde ambos puderam ser rebocados. Rafael viu Tomás lutar como se presenciasse algo íntimo e estupendo. Não era apenas a coragem, era o domínio do corpo que já tinha trabalhado até ferir-se tantas vezes. Quando juntos os homens conseguiram puxar Miguel para um terreno firme, Rafael sentiu uma mistura de alívio e vergonha. Alívio porque seu amigo vivia. Vergonha porque mais uma vez um homem marcado como perigoso pelo mundo havia-lhe salvo a vida ou a de outro. Dona Carlota apareceu ao final como uma sombra que se fazia presente, com suas saias molhadas e a face cortada pela responsabilidade. Ela organizou mantas e chá, e com a prática de quem sabe parecer indiferente, exigiu que se tratasse o corpo dos que se feriram. A enchente deixou marcas mais profundas do que alguns arranhões. Estradas danificadas, uma ração perdida que pesava como prejuízo, e uma dúvida crescente sobre o que se poderia esperar do rio. Para Abúndio foi mais motivo de aflição. A força da água era um lembrete de que ordens precisavam ser reforçadas, que o medo devia ser mantido em dia. Para Rafael, porém, foi prova de algo que crescia em seu peito, a convicção de que Tomás tinha valor que transcendia as tabelas de contas da hacienda. O jovem declarou com um tom quase calmo que desejava de modo definitivo que Tomás não fosse vendido. Aquele plano de comprar a liberdade deixou de ser promessa vazia e passou a ser prioridade. Mas promessas valem até que interesses as comam, e interesses naquela casa tinham dentes. Abúndio, mais desesperado do que antes, escalou seus planos e procurou aliados. O comércio de trabalhadores para as minas do norte era uma realidade conhecida, e mercadores de jornada frequentemente passavam pela estrada pitoresca, prometendo ouro que vinha da labuta dos outros. Um homem de bigode fino, chamado Estebão, já havia declinado preço e data. Abúndio soube que o coronel poderia ser tentado por liquidez imediata. Insumos precisavam ser pagos, dívidas poderiam ser saldadas. O capataz começou a plantar pistas, lembretes da desordem que acontecera na enchente, relatos de suposta insubordinação entre os trabalhadores, insinuações de que os estrangeiros chegavam com ideias viciantes. E assim, na sala de contas, falou de que um lote poderia ser despachado sem alarde. Um dia, quando a lua ainda era uma lâmina, um grupo de homens chegou com papeladas e cavalos. Eram agentes interessados nas chamadas jornadas para as minas, homens que compravam força por preços que deixavam o olhar seco. Existia um documento que poderia legalizar a transação, uma carta de venda, assinada por quem detinha a propriedade. O coronel, em parte por necessidade, em parte por pressa de manter ordem, começou a negociar. Se a venda de Tomás se consumasse, Abúndio sorriria quieto. A ameaça seria silenciada. Joana, ao perceber a rapidez com que as peças se moviam, voltou a agir.
Sua pequena figura, tantas vezes subestimada, foi outra vez o epicentro de uma resistência discreta. Na calada da noite, entrou no quarto em que Tomás talava, deixou um bilhete preso à tábua de trabalho e falou baixo, com as palavras que só o hábito de cuidar permite. Venha à cozinha às 6. Há quem possa levar notícias ao tabelião. Tomás leu a mensagem com as mãos trêmulas, não por medo, mas por uma emoção complexa. A possibilidade de ver-se livre parecia uma casa de vidro que podia desmoronar a qualquer sopro. Ele sabia que fugir demais poderia condenar os outros. Sabia que um plano mal calculado poderia precipitar uma venda em massa. Preferiu escutar. Na cidade vizinha, Rafael havia buscado conselho com um tabelião de nome Dom Manuel, um homem de poucas frases, mas de conhecimento prático sobre leis e formalidades. Em conversas demoradas em que as palavras eram escolhidas com precisão, Dom Manuel explicou os caminhos para tornar uma manumissão legítima. Precisava-se de certeza documental, de dinheiro e da concordância formal do proprietário. Rafael, mesmo jovem, percebeu que havia uma distância entre ideal e prática. Para comprar a liberdade de Tomás, seria necessário ter não só vontade, mas provas de que o negócio não seria contestado por interesses mais fortes. Tomás passou então a atender tardes de trabalho com o formão, e à noite com a cabeça cheia de possibilidades. Em seus sonhos, via-se caminhando até Veracruz, tocando novamente o rosto de Maria, vendo o sorriso de Santiago. As talhas que deixavam eram marcadores de presença, pequenas figuras de mãe e filho que escondia em aldeias, como se testasse o mundo para ver quem guardaria aquela lembrança. Cada peça carregava cheiro de madeira, lembrança de mãos que ensinaram a segurar o formão, e a convicção de que a memória poderia ser preservada. O movimento que Abundil articulava ganhou forma. Um dia anunciou que havia compradores dispostos a pagar uma soma justa por um lote de trabalhadores experientes. O coronel, que sempre fizera contas antes de perguntar corações, convocou uma reunião no escritório de contas. Ali, com as cortinas fechadas e a tinta ainda fresca nas canetas, haveria de decidir-se o destino de Tomás. A corte estava posta. No entanto, a fama de coragem de Tomás, o vínculo com Rafael e a conduta de Joana produziram uma reação imprevista. Dona Carlota, que vinha observando as oscilações do marido com uma mistura de prudência e desapego, sentiu que algo precisava ser feito antes que a honra da casa se tornasse um instrumento de negócios. Não era apenas a compaixão em si, era a ideia de que a reputação familiar poderia ser taxada de crueldade se uma venda se tornasse pública, especialmente se envolvesse o filho do coronel e o homem que o havia salvo. Quando o dia da suposta transação chegou, o ar na hacienda estava tenso como corda de violão. Estavam presentes Estevão e seus representantes, Abundil com o olhar de quem já contava moedas e Dom Rodrigo com a insinuação do cálculo. Havia mesas e papéis, selos e testemunhas. Tomás foi trazido até a varanda, onde aguardaria a leitura do acordo. O rosto dele, calmo, parecia feito de madeira e dor, o mesmo material com que fabricava suas talhas. A praça encheu-se de curiosos discretos. Trabalhadores espreitavam por frestas. Alguns membros da família, convidados do coronel, circulavam com lenços. A leitura dos termos começou. Depois de alguns instantes de discussão, Estevão mencionou o destino, as minas do norte, o labor pesado e a promessa de recompensa para quem aceitasse. A voz da sala fez-se mais baixa. Era aquele o momento em que se aferia o caráter de quem mandava. Dona Carlota, que até então havia observado sem intervir, levantou-se com calma. Havia sempre uma elegância em seu modo de agir que confundia os que só conheciam seu rosto pálido. Dirigiu-se ao centro da cena como se levasse consigo toda a compostura da casa e pediu a palavra. A sua voz, ao princípio, escassa, cresceu com uma determinação que imprimiu silêncio. Essas pessoas, disse ela, apontando para os presentes na praça, representam o que somos diante do mundo. Senhor Rodrigo, uma casa que se orgulha de sua honra não pode permitir que o destino de um homem seja decidido apenas por necessidade de caixa. Existe justiça e existe o que chamam de honra. Não devemos usar a honra como verniz quando convém, e nem a compassas quando é conveniente. Houve um murmúrio. Dom Rodrigo, surpreso com a intervenção pública da esposa, fechou os olhos por um instante como quem verifica o próprio reflexo. A sua primeira reação foi o ressentimento. Havia naquela fala, para ele, uma fragilidade que poderia ser interpretada como fraqueza.
Mas Dona Carlota continuou, e suas palavras foram além de moralismo. Se um homem que trabalhava nesta casa salvou o nosso filho 2 vezes, e se há testemunhas de que fez tanto por nós sem pedir nada em troca, vender esse homem seria como vender um capítulo de nossa história. Que digam então que somos justos. Que digam que preservamos o que é humano aqui, se assim escolhemos. Houve entre a audiência aquela pausa que precede decisões. Dom Rodrigo, cuja vontade não costumava ser questionada, mediu os custos. Dinheiro agora e reputação eterna. O coronel, homem de honra que seguia também o cálculo das aparências, não pode negar que a fala de Dona Carlota atingira um ponto sensível a seus olhos públicos. O que pesava mais? Um ganho instantâneo ou a imagem que se manteria gravada nas conversas de vaqueiros e mercadores? Abúndio, por sua vez, reagiu com ira, sentiu-se desautorizado, sua manobra frustrada. Em seu rosto, a cólera cresceu como uma mancha de óleo que se adensa quando agitado. Tentou retomar o discurso. Lembrou dos prejuízos da enchente, falou de outrora e de disciplina. Mas já era tarde. A Casa Grande sentiu o olhar uníssono do respeito que se rendia à esposa. E Dom Rodrigo, com o peso da família contra a balança, recuou. Não foi somente a intervenção de Dona Carlota que mudou o rumo. Houve também denúncias que vieram à tona. Pequenos atos de corrupção atribuídos a Abúndio que ele próprio fizera pensando-se seguro. Dom Rodrigo, homem que prezava a ordem e a aparência de retidão, viu-se diante de um dilema que o forçava a limpar o espaço. Portanto, a venda foi suspensa. Abúndio foi destituído do posto de capataz e, como sinal de que a casa precisava renovar-se, teve a obrigação pública de renunciar à autoridade que havia usurpado. A punição de Abúndio não apareceu como vingança teatral. Foi um processo prosaico e firme. Perdeu privilégios, teve de prestar contas e foi enviado a uma pequena propriedade distante como administrador sem poder, um exílio que lhe tolheu o acesso ao centro de decisão. Para alguns era pouco, para outros era suficiente como lição. Abúndio, ferido no orgulho, deixou a hacienda com a cara marcada por humilhação. Não houve suplício físico debaixo de ordens da família. Houve uma dissolução de prestígio, e isso, naquele mundo, era castigo que corroía por dentro. Para Tomás foi um alívio que chegou junto a desconfianças. A suspensão da venda não era liberdade. A promessa de Rafael continuava a ser promessa. Mas o que mudou naquela tarde foi a percepção pública. Um homem que havia salvado o filho do coronel 2 vezes não poderia ser rotulado impunemente. A manchete, se houvesse jornal, teria sido clara. A honra fala. A casa que se abre a gentilezas é observada. Algumas semanas depois, com mais cuidado e menos espetáculo, tratou-se da formalização da liberdade. Rafael, que havia juntado o que conseguiu, economias próprias, alguns investimentos tímidos e o apoio de um tio distante, compareceu ao tabelionato da cidade acompanhado de Dom Manuel. As formalidades foram cumpridas. Assinatura de documentos, pagamento das quantias acertadas, declaração pública do coronel e a assinatura que validava a manumissão. Era um conjunto de papéis que, embora não apagassem anos de dor, permitiam a Tomás caminhar com outro nome, aquele da liberdade. Quando o tabelião depositou o selo no documento, a sala cheirou a tinta e a cera. Tomás teve as mãos que tremiam, não por fragilidade, mas pela intensidade do gesto. Segurou o papel como quem segura uma promessa de muitos que vieram antes. Lembrou-se de dedos pequenos, dos joelhos ralados de Santiago e do riso de Maria. Era uma liberdade selada por uma assinatura, mas também era um adeus. Tempos de trabalho, de rotina forçada e um lugar que o criara em dor seriam agora páginas que ele precisava virar. Naquela noite a despedida foi simples e tocante. Joana trouxe um caldo e deixou sobre a mesa, como quem oferece muito e pede pouco, um pequeno embrulho com pães. Dona Carlota, com a sensibilidade que escondia com mãos bem cuidadas, ofereceu um lenço que fora de sua avó, um sinal de proteção que causou estranheza e conforto ao mesmo tempo. Rafael entregou a Tomás uma pequena bolsa com as moedas que sobraram e uma carta onde prometia manter a casa dos comentários, não por obrigação, mas por gratidão. Foi uma noite em que se chorou discretamente e se riu com força. Tomás, que tantas vezes fora chamado de perigoso, foi tratado como homem digno daquela escolha. Na manhã em que partiu, São Miguel se vestiu com uma beleza de paisagem que confundia o luto e a esperança.
O sol, tímido, limpava a lama deixada pela enchente. Pássaros observavam das cercas. Tomás montou num carro de viagem acompanhado por um velho amigo que o guiaria até a estrada que levava à cidade e então a Veracruz. Levou consigo as talhas que havia feito, pequenas figuras embrulhadas em tecido e o documento amassado que o fazia livre. As despedidas foram curtas, o caminho longo. A viagem até Veracruz foi trecho de descobertas e de pequenas provações. O país ainda vivia mudanças. Corredores de soldados deslocavam-se, comerciantes cruzavam com notícias de minas distantes e a poeira das estradas desenhava rostos novos. Tomás seguiu por pueblos onde as feiras explodiam em cores e cheiros, goma de milho, peixe frito, couro e suor. Em cada aldeia deixava uma pequena talha, como quem planta um aviso: estive aqui. Em alguns lugarejos encontrava mãos que o reconheciam pelo trabalho com madeira. Outros olhavam desconfiados. Raros eram os que o julgavam por sua origem. Trabalhou por dias em oficinas improvisadas, consertou portas, talhou molduras e ganhou o pão com honestidade. Houve também falsos passos. Em Guadalajara ouviu dizer de uma mulher que trabalhara como lavadeira e que talvez conhecesse Maria. A esperança fez-lhe seguir em passos rápidos, mas a informação não resistiu a perguntas. Tratava-se de outra Maria, outra vida. Em Puebla, um homem lhe disse de uma mulher que viajara para o sul e Tomás gastou 3 dias a bater portas em busca do sinal. Cada pista falsa desgastava, mas não apagava a convicção. Durante a jornada, Rafael e Tomás trocaram cartas que eram como pontes de intimidade. Rafael escrevia relatos sobre a reforma da hacienda, pequenas iniciativas que começavam a ser implementadas, jacarandás plantados próximo às casas, novos limites para jornadas e, sobretudo, um discurso público de responsabilidade. Em suas cartas, Rafael confessava também o medo que sentira quando Abúndio tramou contra Tomás. Relatava as conversas com o tabelião, dizia que o dinheiro não era apenas soma, mas também dever. Tomás, por sua vez, escrevia descrevendo paisagens, oficinas, rostos que encontrava no caminho e pequenas talhas que deixava pelos lugares. As cartas, quando não chegavam de imediato, eram esperadas como notícias de mar. Os meses passaram com lentidão honesta. Tomás foi ao sul, onde o cheiro de sal se fazia constante e a brisa combinava com memórias. Veracruz, sempre agitada, era uma cidade de porto, navios que traziam e levavam pessoas, sons de gaita e pregões. A praça maior vibrava. Ali, nas docas, encontrou uma mulher que lavava panos com as mãos calejadas, de olhar cansado. Maria. Ela não era como a memória que Tomás guardara. Os anos tinham modificado seus traços e a dureza tornara o sorriso mais raro. Mas era ela. O choque da vista diluiu em lágrimas e em palavras curtas, cheias de coisas que não se podiam dizer. Maria? Disse Tomás, a voz partindo-se entre o alívio e o medo. Ela ergueu a cabeça devagar, e quando o reconheceu, as mãos lhe tremiam. Não houve gritos, houve silêncio que se transformou em abraço. A cidade observou aquilo como quem presencia um milagre cotidiano. Maria contou em sua fala seca o que era possível, vendas forçadas, jornadas que a haviam levado a outro lugar por um tempo, boatos de que alguém vendera um menino chamado Santiago a um mercador que andava para o norte. Havia incertezas, havia rastros, mas Maria tinha sobrevivido e mantinha no corpo e na memória o que podia de esperança. O reencontro foi quente e contido. Os dois riram e choraram, e a praça soube da profundidade daquele encontro. Santiago foi outra busca. Havia rumores, o menino fora levado, alimentado pelas zonas urbanas e talvez posto como aprendiz em oficinas de carpintaria mais ao norte. Tomás, desembarcando naquele alento novo, tomou notícias, percorreu bairros, sentou-se em portas de oficinas e mostrou as talas que fazia para que o reconhecimento pudesse se acender. A cada resposta negativa seu peito apertava, a cada pista positiva a esperança renascia.
Meses depois, em uma vila costeira a poucos dias de viagem, alguém disse: há um moço que trabalha com um mestre carpinteiro, chama-se Santiago, e tem jeito de quem reparte o riso com as ferramentas. O coração de Tomás bateu de novo. Ele foi até lá e encontrou um jovem com as mãos calejadas, com um sorriso reservado, e o modo de olhar que parecia metade seu e metade de Maria. Quando o viu, o mundo pareceu se alinhar de novo. O menino, agora homem, trouxe no rosto histórias que Tomás reconheceu como próprias. O reencontro foi lento e cheio de perguntas. Santiago ouviu, desconfiado, sobre um pai que surgia depois de anos. Havia ressentimentos, e havia também a necessidade de se afirmar como sujeito, não como sombra de outrem. Tomás pediu perdão pelo tempo perdido com a sinceridade de quem repete gestos e não tem linguagem suficiente para as faltas. Santiago reagiu com honestidade. Havia raiva, havia também curiosidade. Aos poucos, conversando nas noites de descanso, aceitaram começar uma vida conjunta. O filho aprenderia que o homem diante dele era feito de erros e de ternura. O pai aprenderia que não podia recuperar o tempo roubado, mas que poderia construir o que viesse. Quando Tomás regressou a São Miguel, o retorno foi pontuado por novidades. A hacienda mudara de tom, menores jornadas, trato menos ostensivo, e alguns trabalhadores com salários mais regulares. Rafael, agora mais firme no cuidado da propriedade, recebia os visitantes com olhos que não mais pareciam submissos. Dona Carlota mantinha-se ativa em iniciativas de ajuda, e a comunidade, ainda marcada por memórias de dor, começava a imaginar um trabalho menos cruel. Houve resistência. Alguns senhores vizinhos e compradores que outrora viram lucro fácil, agora murmuravam que as coisas estavam mudando e que o coronel fora tolo em não aproveitar a oferta alta. Havia quem lamentasse a perda do autoritarismo eficiente. Mas o fato era que, com o tempo, o exemplo começou a surtir efeito. Trabalhadores mais estáveis produziam com mais capricho, as ferramentas eram melhor cuidadas e a terra mostrou sinais de recuperação. Nada disso era fálico, as mudanças eram lentas e cheias de recuo, mas eram reais. Abúndio, convertido em administrador de lugar distante, nunca mais pôs os pés na casa grande com autoridade. Suas tentativas de retorno foram recebidas com portas fechadas. Ele ficou com o sentimento de que a vida lhe retirara mais do que um posto, arrancara-lhe a identidade. Os anos que se seguiram permitiram que a história entre Tomás e Rafael amadurecesse. Não era uma amizade meteórica, era um laço costurado com ações e responsabilidades. Rafael, que amadurecera com a experiência de ver seu filho salvo e sua casa julgada, aprendeu a equilibrar tradição e novidade. Modernizou a hacienda, melhorou as instalações, instituiu uma forma de paga mais justa e promoveu um pequeno espaço de leitura para que as crianças dos trabalhadores pudessem aprender a ler. Não o fez por misericórdia vazia, mas por convicção prática. Quando se confere dignidade, a vida melhora. Dona Carlota, ao lado, garantiu que as mudanças tivessem respaldo social, e Joana continuou a ser o coração que costurava peças humanas. Tomás, por sua vez, voltou de tempos em tempos a Veracruz. Em algumas ocasiões, trouxe com ele a esposa e o filho, que então foi apresentado com orgulho contido. Em outros momentos, deixava as talhas em cantos discretos da casa grande, como lembranças de que quem faz coisas pequenas planta paisagens de memória. Suas mãos continuaram a trabalhar. Não deixou de ser um homem simples, com virtudes e limites. Não era herói sem falhas, reconhecia suas covardias e celebrava suas pequenas bravuras. A manumissão assinada tornou-se documento de família. A pequena peça de madeira que tinha sido o primeiro presente a Rafael ganhou lugar no escritório como sinal do começo. Anos depois, quando Rafael assumiu a administração plena da propriedade após a velhice do pai, findou-se o protocolo de uso de grilhões. Equipamentos que antes foram instrumentos de marca passaram a ser guardados em um canto como advertência. A praça, que antes ouvira as campanas fúnebres dos grilhões, agora conheceu um som diferente.
o canto das crianças que iam à escola e o som de martelos de carpintaria em oficinas que se multiplicavam no terreiro. Há histórias que se contam entre as rotinas, a de um homem acusado de perigoso que salvou o filho do coronel e a de um jovem que aprendeu a ser responsável pelo que prometia. Os relatos correram e foram guardados como pertencentes ao tempo em que São Miguel ousou mudar. No fim, o legado não foi apenas a liberdade de um homem. Foi a semente de pequenas mudanças que atravessaram gerações. A tala que Tomás esculpira da mãe e da criança foi preservada numa prateleira do escritório, entre livros e documentos. Anos depois, o neto de Rafael, já com a face enrugada do trabalho no campo e com olhos que refletiam o passado, contou à turma de crianças em volta a história daquela tala. Contou como era que um homem chamado Tomás, marcado por um rótulo, salvou um filho de um destino trágico e, com isso, ajudou a transformar a vida de muitos. O relato chegava sempre ao mesmo ponto. O que mudara fora o trabalho conjunto e a coragem de alguns homens e mulheres de reconhecerem o humano no outro. Dona Carlota foi lembrada como a mulher que falou no momento certo. Joana foi lembrada como quem soube costurar redes. Rafael, por sua vez, foi lembrado não por uma promessa feita numa praça, mas por ter cumprido, mesmo que aos poucos, o compromisso de fazer o certo. E Tomás permaneceu como figura de complexidade, não um símbolo branco de pureza, nem um mito inalcançável, mas um homem que carregava madeiras, memórias e perdões. Décadas depois, ao se atravessar a praça onde uma vez soaram grilhões, os mais velhos apontavam a um canto onde ficara pendurada a tala, ligeiramente coberta pelo pó do tempo. Era uma peça simples, uma mãe e um filho, mas o gesto de guardá-la era um sinal. Lembravam que tudo o que se tenta esconder sob o verniz da conveniência acaba sendo visível para os olhos que sabem olhar. Quando alguém perguntava o que dera início à mudança, a resposta era multifacetada. Dizia-se que a enchente mostrava fraquezas, que um salvamento havia sido prova de humanidade, que a intervenção de uma mulher com senso de honra havia sido chave, e que, sobretudo, a persistência de alguns, a escrita de documentos e a coragem das pequenas ações tinham alterado o curso. E, por fim, havia o que Rafael costumava repetir em suas cartas aos amigos. Não é um único gesto que transforma, mas a insistência de pequenos atos até que se tornem hábito. Era uma frase que Tomás gostava de ouvir, porque nela cabia o silêncio de muitos navios que havia visto partir, a dureza das mãos que esculpiam e o doce de um pedaço de pão compartilhado numa noite escura. A história de São Miguel do Zapotal seguiu viva em relatos contados de geração para geração, adaptando-se à memória de quem a contava, ampliando o que precisava ser guardado. Algumas coisas foram esquecidas, outras lembradas com carinho. A tala de madeira permaneceu como prova menor, mas eloquente, de que algo havia mudado. Nas margens do rio, onde a enchente uma vez roubara a paz, plantaram-se árvores frutíferas, sinal de que se desejava algo diferente, que a terra oferecesse vida e não apenas lucros. E quando, numa tarde seca, um neto de Tomás conduzia uma criança curiosa até a velha oficina e mostrou a ela as ferramentas, costumava dizer com um sorriso que misturava tristeza e esperança: "Olha, é com a madeira que a gente guarda o que o tempo tenta tirar." A criança tocava o relevo da talha e sentia, sem saber dizer, o peso do passado. O menino, agora moço com o nome de Santiago, caminhava perto, sustentando no olhar a possibilidade de que histórias de dor pudessem virar ensinamentos. O que resta dessa narrativa longa é talvez a insistência de que humanidade é trabalho em comum. Salvas as vidas, assinam-se papéis, enterram-se humilhações, plantam-se árvores, e com o tempo o som dos grilhões que um dia ecoara como campanas fúnebres foi substituído por ruídos de vida. Não foi um milagre, nem uma redenção que se deu sem consequência.
foi o resultado de muita coragem, erros e decisões. A compaixão teve limites e compromissos. A misericórdia precisou de ação. E a justiça, mesmo quando tardia, precisou também de escritas e documentos para perdurar. Se há uma lição que os homens de São Miguel partilhavam nas noites de conversa, é que a liberdade que se conquista com documentos e dinheiro só se firma quando a comunidade inteira resolve não voltar ao hábito antigo. E assim viveram, com lembranças, com trabalho e com a vontade de, um pouco mais a cada dia, ser melhor. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre como um ato de coragem e uma promessa cumprida podem mudar destinos.